Boa noite, meus irmãos, queridos amigos do mundo inteiro que estão conosco com mais essa transmissão pelo YouTube das lives de aniversário dos 43 anos do Núcleo Espírita da Fraternidade Paulo de Tarso. Esta casa de trabalho e de oração, ela se situa aqui no Recife, no bairro do Cajueiro. Para quem está longe, para quem não conhece o Recife, saber que esta casa ela vem colaborando durante todos esses anos com a espiritualização, não somente do bairro onde ela está situada, né, mas também com o estado inteiro, pelas vibrações amorosas de Paulo de Tarso. Então, vejam, nós estamos hoje encerrando nosso ciclo de palestras de aniversário dos 43 anos desta instituição. O tema central é Paulo, exemplo de coragem a caminho de Jesus. E hoje nós teremos a nossa irmã Cris Mascarenhas. Ela é trabalhadora voluntária da Federação Espírita Pernambucana, também participa do projeto Escutatória, e ela vai falar hoje sobre Paulo de Tarso, quedas e ascensão. Então, antes de passar a palavra para a Cris, então vamos lá, vamos orar, vamos agradecer que ele nos tem concedido de podermos falar em seu nome, de podermos participar do movimento espírita de uma forma tão intensa, com muito trabalho, muitas tarefas, mas muito felizes por estarmos colaborando. Então, vamos ainda mais elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer pela oportunidade. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, estamos aqui para mais uma tarefa, Senhor Jesus, na sua seara de amor, de consolação. E na noite de hoje, continuar Paulo de Tarso, que de uma forma desvelada, de uma forma de abnegação, de devotamento, pôde levar adiante o seu evangelho, amado Mestre Jesus. Então, que nós possamos aprender um pouco mais sobre esse grande cidadão do universo, sobre todas as suas tarefas que foram tão importantes para que hoje nós pudéssemos, mesmo tantos séculos, milênios até, revivermos o tempo em que ele foi o seu apóstolo entre os gentios, entre as pessoas que estavam à deriva, não somente da sociedade, mas também da religião. Então, amado Mestre Jesus, que a sua paz nos envolva, que ampare e inspire a nossa irmã, que vai fazer uso da palavra, e que as bênçãos de Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, possam ser derramadas sobre todos nós, agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Então, vamos receber aqui nossa irmã Cris Mascarenhas, que vai falar hoje sobre Paulo de Tarso, quedas e ascensão. Pode ir lá, Cris. É com você a palavra. Que Deus te abençoe, viu, querida? Que tudo corra bem. Assim seja. Muito obrigada, Edina, companheira, amiga, irmã, né, da Federação Espírita Pernambucana, de Movimento Espírita. Ai, muita gratidão ao NEF, né, ao Núcleo Espírita Fraternidade Paulo de Tarso, uma responsabilidade. Não sou digna, não estou à altura, mas a espiritualidade é tão boa, tão generosa conosco, né, tão caritosa, que nos permite essas oportunidades de aprendizado. E Paulo é muito caro a mim quando ele tem um encontro com alguém muito especial, Lucano, né? O Lucas, o evangelista Lucas, que é o evangelho mariano, é o evangelho que protege o projeto escutatório que você citou agora, né? Lucano, né? O Lucas é o apelido dele, gente, dado por um amigo judeu. Olha que bonitinho, lá em Jerusalém, quando ele estava em busca de Maria de Nazaré. O nome dele é Lucano. Mas então vamos lá, né? Que Jesus nos abençoe, que Paulo nos envolva, né? Com todo o seu fervor, com todo o seu evangelho que ele traz junto com ele, né? A gente tem que começar lembrando de alguém muito especial na vida de Paulo também. Emmanuel, quando Chico fala da vontade de escrever aqueles romances, e Emmanuel traz, né, o Paulo de Tarso, Paulo e Estevão, psicografado lá na Fazenda Modelo, onde Chico trabalhava, cederam uma salinha lá para ele.
Aconteceu algo impressionante. Chico diz que apareceram milhares de espíritos que tinham sido beneficiados por Paulo de Tarso. E cada espírito desse trazia uma história e dizia, olha, conte no livro como ele me abraçou, conte o que ele fez para mim. O próprio Emmanuel passou por uma experiência dessa, ele tinha acabado de haver o falecimento de Lívia, né? o holocausto que ela sofreu. Então ele vinha arrasado, vinha lá como senador, Públio Lentulus, naquele carro oficial, se depara com Paulo ali falando com alguns dos seguidores e sem dente, né, desfigurado, diferente daquele Saulo bonito, vigoroso, né, com aquela túnica romana, falando grego, totalmente diferente, né? E Emmanuel disse que foram apenas 30 segundos para se sentir consolado por Paulo, sem ele dizer nada. Ele não falou nada o que tinha acontecido, né? Então, tem um trechinho lá da apresentação da obra que Emmanuel faz, que resume muito o que Paulo representa para nós, né? Ele diz assim, ele começa explicando que não tem intenção de fazer uma biografia romanceada, né? Mas ele diz, nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que juntava todo mundo nele, né? Então, a gente vai trazer, essa já é a 5ª live de fechamento, as 4 anteriores também sobre Paulo, muito já se trouxe, então a gente vai concentrar mais assim no sentimento, né, do evangelho aqui. E aí fala que ele se levantou daquelas lutas humanas que todos nós temos para seguir os passos do mestre, um esforço incessante. Então, a luta de Paulo é a luta de cada um de nós. O esforço é que é diferente. Foi um esforço incessante, um esforço acima da média, né, que o Paulo fez para seguir os passos do mestre. E ele faz outro comentário de alguém muito especial também na vida de Paulo, porque observem, quantos espíritos incríveis ao redor de Paulo. Abigail, Gamaliel, Lucas, Gesiel, Emmanuel fala que é um mistério aí na ligação deles, que é uma ligação que não foi só daquela encarnação, mas a gente não sabe exatamente. E ele diz assim, ó, que sem Estevão, que Estevão faz jus de ter o nome dele junto com o de Paulo no livro. Sem Estevão não teríamos Paulo. Olha que interessante. E sem Prisca, sem Áquila, sem Simão Pedro, né? Então, é a lei de cooperação aí agindo. E aí o Emmanuel diz, que é o que a gente quer trazer agora, para esse momento que a gente está conversando aqui, que ele traz grafado nesse livro, letras, palavras de um espírito falando para outros que vivem em espírito. Então, estamos aqui para falar de coração para coração, sobre Paulo de Tarso, né? Mas dando uma resumida rápida, quem foi Paulo? Então, ele responsável pelo assentamento das bases do cristianismo em várias localidades do Império, né? Paulo percorreu 24.780 quilômetros, gente, não tinha avião, não, na época. 13 epístolas a corações, a filhos, ele chamava de filhos, essas outras cidades onde ele levava o evangelho de Jesus, né? Então, numa época em que era Paulo, uma beleza máscula, né? Solteiro, viril, um temperamento apaixonado e indomável. Falava o grego, aliás, vivia sempre falando grego, ele preferia, né? Frequentou escolas em Atenas, em Alexandria. Importante, que muito importante era, como é hoje, para todo judeu. Ele conheceu, ele aprendeu a profissão, o ofício do pai, que era tecelão, que mais na frente tanto ia ajudar ele naquele momento em que teve que se retirar da sociedade para poder refletir. Se a gente pensar nessa profissão de tecelão, o tecelão ele entrelaça, né?
é o trabalho dele. E Paulo faz esse trabalho na vida pública dele, de entrelaçar corações de vários lugares do mundo, né? Ele também foi, se tornou doutor da lei, foi formado por Gamaliel, que era um membro do Sinédrio, né? Um rabi, e esse rabi era muito especial. Não é à toa que Paulo foi o vaso escolhido. Era um rabi neto de Léo. Lembram de Léo, do Brasil, Coração do Mundo, Pátria Evangelho? Que encontra para Jesus o Brasil, aquele local ideal em termos de natureza, de cor, de atmosfera, para receber aqueles corações que haviam falido em todo lugar do mundo, onde houve guerras e conflitos, né? Conhecedor da Torá profundamente. Então, ele era uma terra fértil. Mas lembremos também que isso era algo esperado de qualquer judeu. Aos 11 anos, eles já participavam do Bar Mitzvah, que era uma passagem da idade da infância para adulto, porque para o judeu não tem adolescência, não tem o meio termo, né? Você, aos 11 anos, faz essa cerimônia e já passa para a fase adulta. O que é essa cerimônia? Era como se fosse, se a gente, né, se fosse espírita, pegar o livro dos espíritos e sabatinar a criança. Ela tinha que saber toda a Torá. Quem é que preparava essa criança? A mãe. A mãe judia também era uma conhecedora da Torá e ensinava para os filhos, né? Então, ele cresceu com muito sucesso, sendo respeitado, um intelectual, né, do Primeiro Testamento, da primeira revelação. E aí, a gente, quando vai lá para Mateus, no capítulo 10, 6, Jesus diz assim: dirigi-vos antes às ovelhas perdidas de Israel. Portanto, ide e tornai discípulos de todas as nações. Então, olha só, as ovelhas perdidas de Israel, por quê? Porque quando fala em Israel, a gente está falando de todo mundo. Jesus estava falando para todo mundo. Os judeus nunca aceitaram isso. Para eles, eles eram um povo escolhido. Mas Paulo, assim como Lucas, entendiam que Jesus falava de todo o mundo. Mas as ovelhas perdidas de Israel eram um terreno fértil. Paulo era uma delas que tinha esse terreno fértil, por conhecer a Torá, por todo o preparo, e ele que foi preparado por Gamaliel, né? Então, Paulo, ele se situou em 3 mundos: Roma, que representa a justiça; Jerusalém, que representa o amor, Deus e o amor ao próximo; e a Grécia, que representa o quê? O conhecimento, a ciência, né? Então, Emmanuel diz assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Justamente os mundos que Paulo percorreu. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. E aí a gente não pode dizer que não existiu amor no Primeiro Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo está no Primeiro Testamento, em Deuteronômio, assim como está lá em Levítico. Amar a Deus sobre todas as coisas, é assim como está em Levítico, e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, era uma questão muito de interpretação na realidade. O que é que Saulo, naquela época, trabalhava, que era comum? Veja, a ocupação dos rabis, dos mestres, era passar o dia discutindo. Eles queriam saber a opinião uns dos outros e elucubrar, né? Então, 3 bases aí. Primeiro, eles falavam sobre a expectativa de um Messias, aquele povo submetido à escravidão há mais de 400 anos, sede de vingança, né? Outra coisa, a criação de uma aliança, porque aquela aliança que havia sido feita de Deus com Adão e Eva representando a humanidade, com a desobediência deles, essa aliança, né, através dessa parábola, que é uma parábola, ela teria que agora reconduzir novamente a Deus, por conta dessa quebra. E o corpo espiritual, que era o quê? O Messias que viria. Quem era? Qual a sua missão? Porque vários Messias eram esperados com missões diferentes. Mas esse era esperado especialmente, inclusive pelos gregos, com o nome de
Deus desconhecido. Era aquele Deus que eles não conheciam, que não eram aqueles deuses pagãos que eles tinham, né? Então, Paulo participava dessas discussões, como qualquer outro rabi, desses projetos, né? Impondo a lei de Moisés. O encontro dele com Gesiel é muito importante, é um choque, porque Paulo, ele é derrubado no embate. Ele é humilhado, não que Gesiel humilhou, mas ele se sentiu humilhado por perder essa discussão. Logo ele, tão orgulhoso, tão conhecedor da lei, né? E aí acontece outra coisa também que abala também muito o Saulo, até então Saulo, que é a perda de Abigail, a sua noiva amada, que por ser irmão de Gesiel, condenado à morte, né, pelo Sinédrio, ele se sente na obrigação de cortar os laços, de terminar o noivado. E na cabeça dele, a culpa é do cristianismo. Então, ele não suporta, o orgulho dele, a primeira queda, né, dele, o orgulho dele não suporta tudo isso. Não suporta perante todos continuar aquela ligação com a mulher que era cristã, né? Então, mesmo perdendo ela, ele se mantém naquele caminho, naquela teimosia, né? Naquele orgulho, naquela insistência no caminho que não era adequado, ele não é tocado ainda, né? E ele começa a perseguir os cristãos, manda matar muita gente, inocentes, né? E ele se surpreende com a serenidade, com conhecimento também, com a inteligência e a paz de Gesiel na hora da morte. Aquilo ali intriga muito ele. É muito esquisito, porque Gesiel, inclusive, abençoa ele. Gesiel pede o perdão dele, porque se ele era tão fiel, tão disciplinado com relação ao Primeiro Testamento, a Moisés, imagine quando ele conhecesse o amor de Jesus. Né? Então, isso tudo era muito intrigante para Saulo, e do ponto de vista espiritual, a gente sabe que eram espíritos que já vinham de outras existências, né? Esse mistério que não é revelado por Emmanuel no livro. Então, nosso querido Saulo começa a ficar muito pensativo, começa a recapitular a sua história. Emmanuel diz que ele vai até a infância, inclusive, e sempre cruzando com aquelas palavras de Gesiel, da sua noiva, de Abigail. Ele não consegue ficar em paz. Ele perde essa paz realmente, né? Observe, gente, quando a gente chega a esse ponto de estar angustiado, de perder a paz, isso já é o início do despertamento, já é uma sensibilidade, né? Eu aí já estou com desejo de mudar, né? De resolver essa questão. Então, observem que a conversão não é algo que acontece de uma hora para outra. Olha tudo que aconteceu para trás com o nosso querido Paulo, né? Não foi simplesmente as portas de Damasco e ele simplesmente mudou, né? Porque quando chega às portas de Damasco, ele ainda chega como nós chegamos nas nossas portas de Damasco, nessas viradas, nós ainda chegamos autossuficientes, né? Nós ainda chegamos com nossas decisões equivocadas, com esse orgulho, até que somos derrubados realmente do cavalo, da nossa vaidade, dos nossos erros, né? Ao ponto, aí é uma diferença grande que Paulo, numa proatividade, pergunta: Senhor, o que queres que eu faça, né? Lembrando que essa mudança é uma mudança em mim. Paulo, naquele momento, queria servir a Jesus, rápido, logo, que ele era impetuoso, né? Mas o Senhor, o que queres que eu faça? Nem ele entendeu essa pergunta. Era o Senhor, o que queres que faça em mim? Aquela queda à porta de Damasco, observem, não tinha convertido então Paulo ainda, o Saulo, não é isso? Damasco era um convite. Nós recebemos convites, muitos, do Cristo, né? O convite para quê? O que é que Jesus diz? Jesus não diz nada, Jesus pede a confiança dele e não fala nada, simplesmente diz: vá para a cidade.
vá para a cidade, vá para o deserto, vá para a escassez, para o sofrimento, segue. Então, a porta de Damasco é realmente um portal que ele teve a coragem de atravessar. Ele não voltou, ele seguiu, né? Então, quando ele fica lá, cego, chorando, meditando na pousada, orando e jejuando, quem aparece para visitá-lo? Ananias, né? Perseguido por ele. Era Ananias que ele ia buscar em Damasco. Mas, no entanto, Ananias é que vai restituir a visão, a luz, o esclarecimento, a verdade, a saúde do nosso querido Saulo. É o perdão do ofendido, aí juntando com aquele que precisa perdoar, né? Então, isso cria laços, isso une. E Paulo de Tarso reconhece e fica grato com aquela reconciliação. A reconciliação faz com que a gente renasça. Mas era uma reconciliação, observemos, com ele mesmo. Uma reconciliação que, através de Ananias, estava falando de uma reconciliação dele com Deus de amor. Ele agir como cristão, como o evangelho. Era uma reconciliação interna, né? Então, o que Jesus quer de mim, que ele queria o quê? O que é que ele diz? Eu preciso falar de Jesus para os outros. Ele fala para Ananias. Interessante como a gente diz assim, o outro. As pessoas têm que conhecer Jesus. A gente quer sempre evangelizar o outro. E Ananias, com aquela experiência dele, né, de estar no que não conhece, ele já conhecia a Torá, de fato, mas numa interpretação equivocada, né, com falta de alguns elementos que Jesus trazia. Então, ele precisava o quê? Meditar realmente, compreender a mensagem. E a gente fica pensando, por que Jesus não curou ele da cegueira? Podia ter feito, né? Mas precisava desse encontro, precisava dessa oportunidade dos dois. Para o quê? Para o Saulo sentir, porque Alcione nos diz lá em Renúncia que o Evangelho do Cristo tem que ser conhecido, ele já conhecia a Torá, meditado, é o que Ananias recomenda antes de fazer, sentido, o sentir é esse, essa experiência, esse encontro, é sentir o perdão, para ser vivido. Então, tinha uma sequência lógica, pedagógica aí, né? Para a gente sentir, a gente primeiro tem que escutar. A escuta vai nos levar à compreensão, e a compreensão vai nos levar à compaixão. Essa reconstituição da vista dele, da saúde, essa compaixão é o sentir do Evangelho, é quando ele começa a sentir o Evangelho, né? Paulo sabia muitos fatos históricos, idiomas, leis, mas não conhecia o Jesus de Nazaré, que não é o histórico, o Jesus de Nazaré sofredor, amigo dos apóstolos, né? Aquele que fez as curas, que cantou o hino das bem-aventuranças, os sermãos, né? Então, o amor em ação, ele não conhecia ainda, que era Jesus. Na Bíblia, a gente encontra amor e caridade como sinônimos. O amor de Jesus é a caridade porque é o movimento do Cristo. Então, Paulo compreende isso mais na frente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade ou amor, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retina. Ou seja, faz só barulho, fala, como eu estou falando agora. Mas não movimenta, não age, né? Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, amor, de nada valeria. Ou seja, ele está falando aqui da caridade material. É óbvio que a caridade material vale. Mas olha o que ele traz
no desenvolvimento dessa primeira carta aos Coríntios. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. Olha que interessante, ele traz a caridade moral, que é a mais difícil. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. Para a hora, subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém a maior delas é a caridade, ou seja, é o amor, né? Quando a gente vai lá para o Consolador, na questão 271, o Emmanuel nos esclarece o seguinte, que no centro das três revelações, ou seja, a justiça com Moisés, o Novo Testamento, o amor de Jesus, e a verdade trazida pela doutrina espírita, ele diz que é a lei de amor que prevalece. É o fundamento de toda a luz. E as outras são exteriorizações da lei de amor, a justiça e a verdade, né? Então, o Saulo, que vinha caindo nessa queda, ele aceita o convite e atravessa o portal Damasco, né? Para enfrentar esse deserto, né? Para se preparar, para se autoconhecer, para refletir. E olha o passo a passo que ele faz. Quem que ele procura? Outra figura importante na vida dele. Perdido no deserto, porque quando não temos o costume de nos conhecer, de nos termos a nossa própria companhia, e somos obrigados a ficar sozinhos com nós mesmos, nós ficamos perdidos, num terreno que não conhecemos. Então, de quem que ele se lembra? Meu mestre, Gamaliel, um sábio, né? E o Gamaliel realmente vai ajudando ele nessa questão. É Gamaliel que lembra que ele precisa de um trabalho, da tecelagem. Olha que interessante, né? Então, todos temos esse momento de escassez, de falta. Esse momento, não é que Deus entra no deserto com a gente, que a gente diz, encontrei Deus ali no deserto, né? Ele já está lá. Nós é que vamos procurar quando adentramos o deserto. O deserto da alma já está habitado por Deus. O que nos falta já está lá, né? Então, isso quando a gente não conhece, quando a gente não encontra Deus lá, é porque está no vazio existencial. É a falta de contato com algo que já está lá, porque nós viemos de Deus. Estamos no pensamento de Deus e Deus está na gente, né? Então, o que precisamos é criar intimidade, é nos relacionar. E nos relacionar com Deus através dos outros, que é o sentir do Evangelho. Que Evangelho é sentimento. Conhecer, meditar, sentir. O sentir é isso. É Deus através das outras pessoas. No caso, aí, é um encontro com Jesus, porque Jesus é o que nós conhecemos de Deus, né? Esse Deus desconhecido para ele, que tem esse nome, essa reconciliação. Então, após esses anos, né, no deserto, ele se fortalece para quê? A gente se fortalece para o testemunho, quando a gente volta dessa viagem, né? Ele volta para procurar as pessoas, mas é rejeitado, é desprezado, é torturado, que é o que acontece justamente quando nós fazemos esse mergulho dentro de nós, encontramos esse Deus, nós estamos nos preparando, e a espiritualidade está nos preparando o quê? Para as provas, para o testemunho. Paulo passou por tantas quedas, ele foi tão torturado, ele sofreu tantos flagelos, que um deles, ele passou mais de um ano para se recuperar fisicamente dessas quedas. Mas essas quedas não estão nem perto da queda maior dele, que foram as quedas que foram em decorrência do orgulho, né, dele. Mas nesse momento também dessas quedas, porque quando ele vai para a casa do caminho, ele também é rejeitado por aqueles discípulos, ninguém confiava nele, um homem que até então tinha perseguido
os cristãos, né? O pai também não quer receber, mas é nesse momento que Deus vem e nos fortalece. E é nesse momento que aparece Abigail para ele, para fortalecer, né? Então, a mensagem do deserto é uma mensagem que diz assim: qualquer um vai ser resgatado. É o filho pródigo que volta, que sai do aprisco, mas volta para o pai, né? Então, Paulo de Tarso, ele comenta que pede a Jesus para tirar o espinho da carne, para facilitar a tarefa dele. Olha que interessante. E ele não é atendido. Jesus diz: calma, a minha graça se fortalece na fraqueza, na fragilidade, ou seja, é no medo, na dúvida, na dor, que a gente conquista com essa experiência. Faz parte, quando a gente está nesse momento tão difícil, é justamente quando a gente está se reerguendo, é interessante isso. Como diz, né? Como Sueli Caldas Schubert dizia, a doença é a cura. Então é mais ou menos isso, né? Paulo diz-se prisioneiro do Cristo. Ele diz que numa cela, naquelas condições sem iluminação, subterrânea, ele era o mais livre de todos, né? Então, ele transcende essa questão material realmente, né? Então, Paulo, quando começa a pregar, ele tem um estilo. Ele prega muito o desprendimento, a decisão, a coragem e a confiança em Jesus. Ao contrário dos judeus, ele afirmava que o Messias tinha vindo para toda a humanidade, que Israel era toda a humanidade. Isso era um ponto de controvérsias, de confronto entre ele e os próprios judeus, né? E aí a gente lembra, no judaísmo, né, os fariseus, os saduceus, depois de Jesus, os gentios começam a frequentar o judaísmo. E é desse judaísmo que Paulo retira de dentro do judaísmo a proposta cristã, que Lucas dá esse nome, de cristãos, né? Os que seguem Jesus. Então começa até divisão dentro do próprio cristianismo, da Igreja Católica Ortodoxa, inclusive, né? Então, Paulo era incompreendido por quê, né? A gente fica pensando, bom, essa questão já não era aceita, de que o Messias era para todos, para toda a humanidade, não só para os judeus. Mas também, quando nós passamos por uma experiência, nós mudamos de comportamento, de convicção, é natural que as pessoas fiquem, como dizemos aqui, ressabiadas, não confiem, né? Criticam a mudança, parece que torce contra, mesmo quando a mudança parece ser para melhor, porque há uma tendência nossa, isso está no Evangelho dizendo, a querer que todos fiquem numa média, para que nós não tenhamos a necessidade de mudar também, de nos elevarmos também. Então, é melhor a gente quer que o outro desça, para que fique todo mundo igual, né? Então, Paulo, que já tinha tanto, já conhecia, já tinha disciplina, faltava para ele o amor de Jesus. Era isso que faltava, né? Então, a doutrina espírita, se a gente trouxer para hoje, né, a gente vê que não é exclusividade dos espíritas, não é isso? A gente recebe a literatura dos espíritos, nos dá uma responsabilidade maior, esse consolador prometido, que nos vem, que nos é trazido, oferecido, mas é uma aquisição de toda a humanidade, né? O que é que se repete? Ainda atitudes equivocadas nossas, as distrações, a indiferença à mensagem do Cristo, né? A proposta de Jesus, que tudo e todas as propostas também podem acontecer em qualquer instituição religiosa. A lei de Deus é universal, né? Então, Jesus continua nessa estrada de Damasco, independente que nome ela tenha, nos chamando, nos aguardando para atendermos esse convite, né? Será que estamos prontos para fazer a pergunta que Paulo fez? Senhor, o que queres que eu faça? Mas acrescentando uma outra palavrinha, em mim.
Senhor, o que queres que eu faça em mim? Será que a gente consegue aceitar de coração? Porque, do nosso ponto de vista, trazendo, continuando aqui, hoje, no dia a dia, na doutrina espírita ou qualquer outra religião, instituição religiosa, quando a gente fala desse convite de Jesus, a gente entende que é um convite para assumir cargo, para assumir responsabilidade, para ter algum privilégio, assumir um departamento, uma função. E não é esse o convite. Essa é a maneira como a gente vai trabalhar o outro convite que foi feito, que é a nossa própria transformação, né? Então, o Paulo segue aí um roteiro de, primeiro, se reconciliar com seu passado, auto-perdão, porque quando ele diz de uma maneira proativa, em vez de se lamentar do que tinha feito, das suas quedas morais, ele, Senhor, o que queres que eu faça? Ele está dizendo, eu vou consertar, né? Ele já está pensando para frente, usando o retrovisor, como Emmanuel diz, apenas como referência, mas não ficar atrás, não ficar no passado, né? Então, esse convite é feito para nós todos os dias, né? Se a gente fosse perguntar a Paulo de Tarso, o que é que ele queria que a gente refletisse, né? Essa noite. Ele quer que a gente reflita, a gente vai ver uma mensagem dele mais na frente, sobre tudo que ele passou, sobre suas quedas, ele quer que a gente reflita em cima delas, e não nas virtudes dele. Olha que interessante. Que é para o aprendizado, é para a reflexão, que é para ficar mais perto da gente, para que não seja tão longe um Paulo de Tarso convertido, mas que seja mais perto, aquele Paulo das lutas humanas que Emmanuel fala, né, no início. Mas, acima de tudo, Paulo faz algo que aí é onde a gente mais tem dificuldade. Ele age, ao ponto de, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Paulo conhece, medita, sente, mas vive também. Então, agir, né? Essa transformação, essa é uma diferença, né? Corinto é um lugar muito querido, que ele quer retornar, já deve ter falado aqui, né? Porque ali ele tem um reencontro com Áquila e Príscila. Ali foi o lugar de Abigail, de Gesiel, era um lugar muito caro para ele, né? Então ele tinha esse plano de voltar a Corinto. E é interessante que lá ele escreve as primeiras epístolas aos Tessalonicenses. E ele fala de um modelo de implantação de uma casa cristã. É bom para a gente refletir se nós, como casas cristãs, estamos seguindo isso. Ele fala de pilares: assistência moral, assistência material, evangelização, estudo do intercâmbio com o plano espiritual, ou seja, mediunidade, estudo da mediunidade, né? E ele implantou o sistema de fraternidade, né? Após quase 1 ano e meio no local. Olha que interessante isso, né? E é lá também que ele escreve a primeira epístola, para levar aos romanos, já com interesse em ir para Roma, né? Ele estava com esse interesse. Bom, é possível mudar a qualquer tempo, mas toda mudança carrega consequências, né? Então, ele procura respostas e ele recebe de Abigail, do seu amor, um projeto de vida que vai guiar e que pode nos guiar também, né? Interessante que ele faz 4 perguntas no nível intelectual e ela responde no nível sentimental, moral. Lembrando aquelas 2 asas, né? A asa da sabedoria, o conhecer e o meditar. A asa do amor, sentir e viver. Ele pergunta na asa da sabedoria e ela responde pela asa do amor. Ele pergunta com o intelecto, ela responde com o coração. E ele pergunta: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ó, compreensão, intelecto. Ela responde: ama. Ela responde com sentimento. E ele aprende esse amor com Estevão, aquele amor que renuncia ali na hora da morte e o abençoa, né? É muito bonito esse momento, realmente. Ele faz a segunda pergunta: como fazer para a alma alcançar a Jesus? Ele quer saber da meta. Ela responde mais uma vez: trabalha. Com que ele aprende?
a valorizar o trabalho. Quando Gamaliel manda ele fazer o ofício do pai, exercer o ofício do pai, a tecelagem, enquanto está lá no deserto. E as pessoas viviam na tenda dele, da tecelagem dele, para escutar as histórias, as pregações dele. O trabalho vai trabalhando a gente. O trabalho vai fazendo com que a gente desenvolva as virtudes. Não é o contrário, esperar ficar pronto para o trabalho, mas o próprio trabalho vai desenvolvendo a gente, né? E ele faz a terceira pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Olha, Abigail responde: espera. E aí a gente lembra da espera de Paulo por Ananias para restituir sua visão. Aquela espera de 3 dias poderia ter sido de 3 anos, poderia ter sido até ele desencarnar, né? Então, porque no caminho é normal desanimarmos. Precisamos ter paciência, esperar. Esperar, o esperar da esperança, do verbo esperançar, esperar fazendo, e não sentado, né? Então, isso foi importante. Essa espera, mas essa espera ativa, digamos assim, né? Porque Deus vai cumprir a parte dele. A gente é que vacila com a nossa. E a última pergunta: como conciliar as lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Olha a preocupação dele com o outro ainda. E ela responde: perdoa. E essa lição do perdão, ele aprende com Prisca e Áquila. Esse casal que acolhe Saulo um ano na casa deles. Esse casal teve os pais perseguidos, o pai dela, inclusive, se não me engano, dela, perseguido e morto pelo Sinédrio, amando de Paulo. E ele não tem coragem de falar. Mas quando isso vem à tona, quando eles conversam, eles simplesmente se abraçam. Quando há compreensão, quando há amor, não há nem a necessidade mais do perdão, porque já passou, né? Então, ele compreende, ele experimenta ali o acolhimento de quem sofre, de quem está errado e de quem é perdoado. Então, ama, trabalha, espera e perdoa, né? É uma grande lição para a gente. Impossível acender, né? Sem essa libertação. E aí o Emmanuel diz o seguinte: em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestação de menor esforço. A gente, uma tendência a manter o status quo. Ele, Saulo, ouviu, olha, ele não ouviu com o ouvido físico, com a alma, com o espírito. Negou-se a si mesmo, esqueceu quem era, o grande doutor da lei. Arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo, até o fim de suas tarefas materiais. E aí o Emmanuel traz uma coisa interessante, ele diz assim que começar é fácil, continuar é difícil, mas chegar ao fim é sacrificar-se, é crucificar-se. Isso está falando de uma perseverança, né? Um ensinamento dele. E todos nós precisamos ter em mente essa perseverança, que é o como, que é o caminho, né? Ela que vai sustentar. Aí a gente lembra que Emmanuel pergunta assim: quem está no mundo sem o ministério de Deus? Né? Todos nós temos um ministério de Deus. Então, quando temos um problema, é porque a nossa vontade sobrepõe os ensinamentos de Deus, a lei. Leon Denis diz que somos infelizes quanto mais nos afastamos das leis de Deus, né? Então precisamos corrigir, recomeçar. Observemos que Paulo não desconsiderou o que tinha feito. Não tem como desconstruir o que é nossa história, mas tem como mudar, como transformar, como construir de uma maneira diferente, né? Tudo aquilo que é o nosso passado faz parte de nós, é o alicerce, é a nossa história, né? Então, precisamos refletir esses momentos, né, de calar a nossa vontade para deixar que seja feita a vontade de Deus. E Saulo fez isso, ele se subordinou à vontade de Deus, né? Ele queria fazer algo e rápido. Então, o que fazer não é uma lista de coisas assim: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir no centro, eu tenho que trabalhar, tenho que
e para o atendimento fraterno, é o como fazer. O que aparece para você? Como você está fazendo? Como agir no caminho? Aí vem esse roteiro, amando, trabalhando, esperando e perdoando, para estarmos no caminho certo, né? Nos perguntar assim, qual a nossa missão, qual a nossa motivação, que a gente tanto pergunta, pensa que tem que ser algo grande e extraordinário, né? Porque estamos aqui. Então, isso é um momento de reflexão, de deserto que precisamos, mas que quando pensamos qual é a minha profissão, né? Que profissão eu escolhi? Por que eu escolhi isso? Eu escolhi por amor. Então, vamos entendendo as escolhas que fizemos, porque nós somos o resultado de nossas escolhas. Sou feliz na minha profissão. Por que eu escolhi minha profissão? Por dinheiro, porque já vinha da família, ou foi por amor, por vocação, né? E aí isso vai dizer como eu estou hoje, fazer esse mergulho, né? O que eu gosto de fazer. Então, Paulo combateu o bom combate, né? Como ele diz. E há uma passagem que Emmanuel fala assim, né? Quando ele diz, não existe Paulo sem Estevão. Olha só. Quando quase todos os companheiros, a pretexto, todos os companheiros, está falando dos discípulos. Nós podemos nos considerar aprendizes do Evangelho, discípulos. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava à multidão desassombradamente o Salvador do mundo, na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do mestre com seu verbo inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia de suas profundas inspirações, alma temperada na forja sublime do sofrimento. Sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Então, a gente está trazendo aqui, né, figuras que são importantes nessa cooperação, nessa redenção de Paulo como a nossa. Precisamos de uma rede de apoio, precisamos de mestres, né? Precisamos de referências. Estevão é um desses, né? O que foi a queda de Paulo? A aquisição do conhecimento com o seu mau uso, as perseguições que ele fez e as perdas que ele teve. Ele teve muitas perdas. Abigail foi a maior perda. Mas toda perda nos leva a refletir o que nos dava alegria em nossa vida. O sistema neurológico da gente avisa assim, através da tristeza, através das emoções, né? E a conversão é ascensão. O que é que essa conversão traz? O que é ascensão? A internalização do conhecimento que ele não tinha, ele tinha só na cabeça, mas não descia para o coração. Então, a internalização do conhecimento, o desprezo, indiferença e suspeitas com que ele foi tratado, ou seja, o que ele passou de prova, de consequências, pelas escolhas equivocadas anteriormente dele, e os ganhos espirituais. Esses ganhos espirituais que ele mesmo comenta, né? Foram a ascensão dele. Então, aqui, Emmanuel fala de um consolo de Paulo através dos amigos, né? Emmanuel, como a gente disse, um grande amigo de Paulo. Por quê? Esse encontro liga eles. Quando Emmanuel desencarna, Paulo recebe Emmanuel. E mais tarde, Emmanuel, como padre Manuel da Nóbrega, no Brasil, vai fundar o estado de São Paulo, e ele espera o dia do aniversário de Paulo para poder fundar, né? Uma relação de amizade muito além. E Emmanuel se refere a Paulo como campeão do Evangelho. E Lucas é outra figura importante para essa ascensão dele. Lucas diz assim: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrei esse fato.
Paulo diz assim para ele: não, Lucas, não escreva sobre virtudes que eu não tenho. Fale das perseguições que eu fiz e do convite de Jesus nas portas de Damasco. Não apresente nossas glórias, pois estamos muito distantes do porto seguro. Fale das hipocrisias de nosso tempo, as dificuldades sem conta. Falarás dos nossos serviços aos mais necessitados. Então, olha o Paulo chegando mais próximo da gente, para que a gente aprenda com essas quedas. Ele pede para que a gente se detenha mais nas quedas do que na ascensão, porque é nas quedas que a gente vai aprender, tem a referência, né? É esse recomeçar que a gente precisa, né? Então, o que é essa ascensão, né, que ele traz? É justamente ele retomar o caminho, né? A queda pelo orgulho, pelo egoísmo que trouxeram o sofrimento, o antídoto é o quê? O que é que ele usou na ascensão? A humildade e a caridade, que são justamente os opostos, antagônicos ao orgulho e egoísmo. Paulo saiu de extremos, do orgulhoso que ele era, inclusive do orgulho de raça que ele tinha. Ele exercer essa humildade é uma coisa assim extraordinária, né? Que nós ficamos impressionados como ele teve essa capacidade, né? Então ele se auto-violentou na realidade. Mas se não fossem essas quedas, ele não teria conquistado. Se não fosse esses percalços, se não fosse essas perdas, né, que ele teve, porque no final das contas, onde é que a gente muda? É na dimensão do sentimento. Não é pelo intelecto que a gente muda. Então ele mudou por aquelas quedas que humilharam ele, pela tristeza, pela perda de Abigail, por aquela sabedoria, aquele evangelho, aquele amor que Estevão apresentou a ele, que ele não compreendia porque Estevão agia daquela maneira, né? E isso nunca mais saiu da cabeça dele, esses fatos, ficou intrigando ele, né? Então, a queda a gente pode dizer que já é o início da ascensão. Quando eu caí, é porque é assim, opa, daqui você não tem outra opção a não ser subir. Emmanuel traz isso numa mensagem de uma maneira muito interessante, né? Ele faz até uma escadinha assim, a gente vai descendo, 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 até que chega um ponto que a gente não suporta mais o sofrimento. A gente acende porque não aguenta mais. De tão fundo que chegou, né? De tão no final do túnel, realmente. E aí não tem outra opção a não ser ascender, a não ser subir, né? E com a ajuda, com essa rede, com esse apoio que a gente deve se fortalecer no caminho, fazendo jus aí à lei de cooperação, né? Não estamos sozinhos, precisamos uns dos outros. A partir do momento que existimos, precisamos uns dos outros, né? A gente, para estar aqui na live, né, Edina, Isabel, a gente precisou do nosso querido Rogério colocar no ar, a gente precisou ter estudado, a gente precisou que alguém contasse a história para a gente precisou de alguém que inventasse a energia, a internet, para a gente usar esse recurso. Então, somos dependentes uns dos outros, só avançamos juntos. Meus queridos, um beijo enorme, gratidão ao Nef Paulo de Tarso, né? Gratidão especialmente a esse espírito que nos traz tanta beleza e tanto ensinamento que a gente não tem nem como absorver ainda, nem repassar, mas que seja uma pequena sensibilização, né? Para a gente prestar mais atenção nessas questões do Evangelho, ser sentimento e não intelecto. Acho que fica muito forte isso, porque é a partir do momento que ele começa realmente a mudar o chip, virar a chave, né? Um beijo a todos, que Jesus nos abençoe, que Paulo abençoe muito o Nef Paulo de Tarso, né? E todos que estão aqui conosco. Parabéns. Obrigada, Cris. Valeu, foram muitas reflexões importantes. Nós concluímos o nosso ciclo de palestras do mês de agosto, em homenagem aos 43 anos do Núcleo Espírita da Fraternidade Paulo de Tarso, muito felizes pelas informações que vieram do nosso grande mentor, não é? Que é o nosso irmão Paulo.
Paulo de Tarso, como ele ficou mundialmente conhecido. Então, querida, que você possa receber de nós a gratidão por ter aceitado o convite com tanta gentileza, encerrar o ciclo. E agora vamos agradecer, não é? Passando a palavra para a nossa irmã Isabel, trabalhadora também do núcleo, que ela vai fazer suas considerações e a prece final. Desde já agradecemos a todos os internautas, a todos que assistiram a sua live, agradecer também a nossa equipe técnica, que no anonimato faz tudo acontecer, não é? Muito obrigada. É você, Isabel. Boa noite. Em nome do Núcleo Espírita da Fraternidade Paulo de Tarso, agradecemos a toda essa equipe de divulgadores que, de forma tão amorosa, explanaram a vida de Paulo, iniciando pela nossa irmã Ivanise, que falou: o que queres que eu faça? Né? Palavra muito usada. E, em seguida, foi o nosso irmão Júlio Galamba, que falou do grande apóstolo. E vou dar só uma fala assim de todos que falaram. E da nossa irmã Ediná, que está aqui conosco, eu disse que ela é um dos meus guias protetores, que falou do Evangelho Reto e Vivo. E a nossa irmã André Araújo, o evangelizador. E agora, para fechar com chave de ouro, a nossa irmã Cris Mascarenhas, que a primeira pessoa que nós fizemos o convite, e ela aceitou de forma tão amorosa que eu fiquei guardando você no meu coração. E agora agradecemos imensamente os técnicos, as pessoas os nossos colegas de caminhada, né, que eu sempre costumo falar assim, da nossa casa de oração, e, enfim, a todos que nos ouviram, que também irão ouvir, os internautas, enfim, a todos que contribuíram, a equipe espiritual que contribuiu para que a gente pudesse chegar até aqui. Com dificuldade, né? Porque tenho dificuldade com a tecnologia, porque, como eu falei, né, eu tenho 15 anos, eu tenho dificuldade. Mas agora vamos agradecer através da oração. Convidamos a todos para que, neste momento, elevando nossos pensamentos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, governador da terra, a espiritualidade amiga, que sob o olhar amoroso do nosso querido Paulo de Tarso, nos conduz para que possamos um dia chegar a Ti, Jesus. É nessa certeza que nós pedimos que nos dê forças, que nos temos como a vida de Paulo, para que possamos vencer a nós mesmos e caminhar em direção a Ti, Jesus. É nessa certeza que nós agradecemos imensamente e pedimos a permissão amorosa para encerrar neste momento, neste mês em que comemoramos 43 anos da nossa casa de oração. Assim sendo, mestre querido, pedimos a Tua permissão, a permissão de toda a equipe que colaborou conosco, de todos nós, para que possamos finalizar a nossa reunião de hoje e o nosso aniversário, que assim seja. Boa noite a todos. Muita gratidão. Que assim seja. Boa noite. Um beijo no coração de cada um.